Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos nós a celebrar por esses 50 dias a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a festa maior da Igreja Católica, o momento mais importante da nossa fé. Por quê? Porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente o alicerce da fé cristã. Sem a ressurreição, nada do que nós cremos teria valor. Sem a ressurreição de Cristo, nada que nós cremos teria razão de ser. Por quê? Porque toda a fé cristã, toda a fé católica é fundada sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vem responder ao grande questionamento do ser humano, vem responder ao grande medo do ser humano, que consiste em não saber o destino último de sua vida, o que virá após a morte. E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo responde de um modo muito digno e com muita categoria que após a morte física existe a ressurreição, que a verdadeira morte é a espiritual, ou seja, a condenação ao inferno. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o que mais importante nós temos na igreja. Na hierarquia dos valores cristãos, a crença na ressurreição ocupa o primeiro lugar. Não pode existir cristão que não crê na ressurreição. Não pode existir cristão que creia na reencarnação. Reencarnação e ressurreição são duas realidades antagônicas, incompatíveis. O homem ressuscita e, ressuscitando, é incapaz de reencarnar. A gente encontra aqui e ali alguns católicos que não entendem doutrina, ou alguns que acham que têm um pouco de cultura e se deixam enveredar pelo meio do espiritismo. Não pode cristão crer em reencarnação. Cristão crê na ressurreição. É a ressurreição a centralidade da fé cristã. Hoje nós vemos um texto aqui que narra um acontecimento histórico, mas que tem verdadeiramente um sentido teológico muito bonito. Uma das aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos momentos ali que causou um espanto nos apóstolos. Estavam eles em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Entraram na barca e ali, no meio da escuridão, sopra um vento forte, o mar estava agitado e vem Jesus Cristo sobre as águas. Aqui nós temos que ter clareza. Todas as vezes em que nos evangelhos se fala de mar, o mar significa o tempo presente, que não tem estabilidade nenhuma, que causa muito medo, que causa muito espanto. Se vocês pararem para pensar, nós não buscamos ao longo das nossas vidas pensar tanto na vida, no que virá depois. Por quê? Porque simplesmente é algo que não está preso às nossas mãos, não depende de nós. E quando a gente para ver a nossa vida,
Nós compreendemos que a nossa vida é um grande mistério. Viemos de Deus, vamos passar um tempo aqui na terra e haveremos de nos encontrar com Deus e lá receber de Deus a sentença definitiva da nossa vida. E então nós vamos vivendo dia após dia. Alguns compreendem que sem Deus não dá para viver. Outros tantos pensam que podem construir, que podem solidificar a vida sem Deus. E não pode. A nossa vida é um dom de Deus, pertence a Deus. E Deus nos deu para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele. E aqui está o segredo do bem viver. Passando pela instabilidade do mundo, alicerçando a vida em Deus, compreendendo que, apesar de tudo, das dificuldades todas, dos nossos pecados, dos problemas, das incertezas da vida, a nossa vida deve ser solidificada em Deus, porque o mundo não nos dá garantia nenhuma, de jeito nenhum. O mundo não nos dá nenhuma garantia. Quem nos garante a felicidade plena e a eternidade é o Senhor, o bom Deus. Observem que as águas se agitam, está escuro, e os discípulos começam a ficar com medo. Quantas vezes, na caminhada de nossas vidas, nós nos deparamos com essa situação aqui? As ondas estão agitadas, estamos vivendo um momento de escuridão, os medos, as incertezas, os problemas que batem à nossa porta, seja de que tipo for, uma doença, uma preocupação, e nos bate ao longo da vida, em tantos e tantos momentos, medo no nosso coração. E muitas vezes nós somos tomados por certas situações e nós dizemos: e agora? O que vai ser de mim? E agora, como será a minha vida? Mas é preciso ter fé, e é preciso, assim, confiar em Deus, se aproximar de Deus, caminhar em Deus e compreender que a vitória da vida vem daqui. Compreender que a vitória da vida passa obrigatoriamente por aqui. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, quem caminha com nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que as ondas se agitem da vida, compreendem que não estão sozinhos. Quem não alicerça a vida em Deus, quem quer caminhar segundo os seus próprios princípios, segundo a sua própria vontade, na hora que as ondas se agitam, existe uma grande desestruturação. Por quê? Porque falta fé. É impossível ter fé se não se caminhar na presença de Deus. E aqui nós temos um grande problema. Muitas pessoas pensam que podem viver a fé e alimentar a fé em casa. E é importante que a gente tenha clareza para entender que, se fosse para a gente viver a nossa fé na nossa casa, nosso Senhor Jesus Cristo não teria congregado e fundado a igreja. Ele fundou a igreja para que na igreja nós nos fortaleçamos e ali continuemos desfrutando da presença do Espírito Santo. Por quê?
Porque o Espírito Santo, no 50º dia após a ressurreição de nosso Senhor, foi ofertado à igreja. É a igreja reunida que recebeu o grande Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos não receberam o Espírito Santo individualmente, mas receberam na igreja. É na igreja que nós fomentamos a fé. É na igreja que nós vivemos a fé. É na igreja que nós escutamos a voz de Deus. É na igreja que nós solidificamos as nossas vidas. É na igreja que nós percebemos e sentimos a presença de Deus. Vejam que aqui a barca é sinônimo da igreja. Por quê? Porque ela vai passando em meio às ondas do mar e ela não afunda. Porque a igreja foi feita para passar de uma margem à outra. Ou seja, chegar a outra margem é chegar no céu. E é a igreja que nos faz essa travessia. Sem a igreja é impossível, tanto que o batismo é um sacramento sine qua non para a salvação, sem o qual não há salvação. E aqueles que querem entrar no céu devem obrigatoriamente estarem dentro da barca, que é a igreja de Jesus Cristo. E quando os discípulos estão na barca, nosso Senhor ali está com eles. É muito claro o texto. Aproximando-se da barca, Jesus estava ali e diz: sou eu, não tenhais medo. Lembremos-nos que sou eu, é o nome de Deus. E Jesus aqui está dizendo: Deus está aqui, não tenho o que temer. Pode, no primeiro momento, não se entender o que acontece. Na escuridão da vida, pode ser que em um determinado momento a gente não consiga enxergar além do alcance, porque está escuro. Mas lembrem que quando nós ficamos muito tempo no escuro, os nossos olhos se acostumam com a escuridão e a gente começa a enxergar. Enxergar na escuridão é ter fé. E só enxerga as soluções, a saída para os problemas e para as dificuldades, quem tem fé. Quem não tem, não consegue enxergar uma saída e uma solução. Olhem que nosso Senhor aqui vai, de um modo imperativo, dizer: não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou aqui e eu sou a garantia da vida de vocês. Essa forma que nosso Senhor aqui fala, com muita sabedoria, é uma forma muito consoladora para nós. Porque nós que buscamos alicerçar a nossa vida em Jesus Cristo, caminhando na igreja, nós compreendemos e sentimos que não estamos sozinhos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não foi um acontecimento que ficou lá atrás, mas verdadeiramente Ele caminha conosco. Verdadeiramente Ele está presente na sua igreja, que tem por objetivo salvar os seus filhos e atravessar com eles as ondas agitadas do mar, ou seja, e atravessar com eles as dificuldades, os problemas da vida. É por isso que todo aquele que se salva porque permanece na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Ele para chegarmos ao outro lado da margem.
É interessante, meus queridos irmãos, que ou nós alicerçamos a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, e temos a humildade de compreender que tudo o que acontece nas nossas vidas é porque Deus permite, aí sim nós podemos com consciência compreender que não existe razão de viver senão na proximidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer vencer, quem quer crescer, quem quer conseguir forças para carregar um fardo pesado, tem que compreender que deve caminhar na presença de Deus. Deve compreender que deve caminhar na amizade com o Senhor, o bom Deus. Vamos, pois, ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces ao